E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações, o Corinthians entrou definitivamente na disputa por uma vaga na Conmebol Libertadores de 2025 e, com a vitória convincente contra o Vasco, se posiciona de maneira forte para garantir seu lugar entre os melhores da América do Sul. Em uma temporada que parecia repleta de incertezas, a equipe tem mostrado resiliência e fôlego para terminar o Campeonato Brasileiro nas primeiras posições, com boas chances de terminar entre os 7 ou 8 primeiros, dependendo do desfecho do confronto entre Botafogo e Atlético Mineiro. A vitória de 3-1 sobre o Vasco, conquistada com facilidade nos primeiros 24 minutos, com gols de Gustavo Henrique e Rodrigo Garro, reflete a força de um time que vem em ascensão. Com isso, o Corinthians se coloca como um dos times mais fortes nas últimas rodadas, mantendo a invencibilidade por 7 jogos e alcançando a terceira melhor campanha nas últimas 10 rodadas, provando que tem forças para brigar pelo topo da tabela. A vitória de domingo foi construída de forma impecável, com o Timão impondo seu ritmo desde o início. A dupla de meio-campo, formada por Breno Bidon e André Carrillo, tem sido fundamental para a criação de jogadas e controle do jogo, proporcionando a liberdade para jogadores como Rodrigo Garro decidirem as partidas. Foi exatamente o que aconteceu contra o Vasco. Garro foi decisivo, com uma assistência de escanteio para Gustavo Henrique abrir o placar e 2 gols que selaram o resultado. Esse tipo de performance mostra um time muito mais fluido e intenso, sem a rigidez que marcou o início da temporada. Mesmo com importantes desfalques como Memphis Depay e Yuri Alberto, o Corinthians soube se comportar e demonstrou que, mesmo sem suas principais estrelas, tem força para enfrentar qualquer adversário e seguir sua jornada rumo à Libertadores. A confiança do time também se reflete na tranquilidade com que o Corinthians lidou com o gol de Puma Rodrigues, que diminuiu a vantagem no segundo tempo. Ao invés de se desesperar ou ceder à pressão, a equipe continuou controlando o jogo e mantendo o domínio da partida. O resultado nunca esteve em risco, e o time soube jogar com paciência, esperando o apito final para garantir mais 3 pontos essenciais. O desempenho da equipe não apenas consolidou o 6º triunfo consecutivo, mas também fortaleceu o elenco e a torcida, que se vê cada vez mais próxima do objetivo de retornar à Libertadores, o que parecia distante há poucas semanas. A forma como o Corinthians tem encarado os desafios é um reflexo claro da evolução do grupo sob a liderança de Ramon Dias, que vem conseguindo extrair o melhor de seus jogadores, mesmo em momentos de pressão. Embora o time esteja se destacando em campo, os bastidores do clube continuam tumultuados, com a iminente votação sobre o impeachment do presidente Augusto Melo marcada para quinta-feira. Esse cenário político, com uma crise interna à vista, tem gerado especulações e incertezas, mas nada disso parece ter afetado a performance do time dentro de campo. Os jogadores, embora conscientes da situação, têm se mostrado focados em seus objetivos e no desempenho coletivo. Alguns membros do elenco chegaram até a manifestar apoio ao presidente, mas sempre evitando entrar no mérito do processo. O que importa para os jogadores neste momento é a Libertadores, e para isso, precisam continuar dando seu melhor, jogo após jogo, independentemente do que ocorre fora das 4 linhas. Com a vitória, o Corinthians se coloca, de fato, como um dos times mais sólidos da competição. O time tem mostrado maturidade e intensidade no futebol praticado, especialmente na parte mais decisiva do campeonato. Mesmo em meio ao caos político, o elenco se mostra mais unido do que nunca, com um nível técnico elevado e pronto para enfrentar qualquer adversário. A recuperação do time, após um início estável, é impressionante, e a evolução se reflete diretamente nos resultados. Agora, com a briga pela Libertadores ao alcance, o pesadelo que marcou o início de 2024 pode estar se transformando em uma história de superação e resiliência. O Corinthians tem se mostrado forte, determinado e capaz de conquistar um futuro que parecia incerto há poucos meses, provando que, com trabalho e união, é possível virar o jogo e alcançar os maiores objetivos. A disputa pela vitória entre Corinthians e Vasco, que terminou com um contundente 3-1 para o Timão, pode estar longe de seu desfecho definitivo. Isso porque, nos bastidores, uma polêmica ganhou força. O Vasco entrou com um pedido formal para anulação da partida, alegando um erro na escalação do Corinthians. O clube carioca argumenta que um jogador do Timão estaria irregular, o que pode abrir um precedente dramático para o resultado, criando um clima de tensão nos bastidores e uma expectativa crescente para o desenrolar desse episódio. Se o pedido for aceito, a decisão pode não apenas afetar a classificação de ambas as equipes no Campeonato Brasileiro, mas também gerar um impacto profundo na confiança e no moral do time de Ramon Dias. Nos corredores da Neoquímica Arena, o clima é de apreensão, mas também de confiança no entendimento de que a escalação estava correta. O Corinthians, por sua vez, refuta qualquer irregularidade e se prepara para enfrentar o processo com a convicção de que cumpriu todas as exigências legais. Caso a anulação seja decretada, as consequências seriam amplamente debatidas, com os jogadores e a torcida lidando com a frustração de ver uma vitória contestada após um desempenho tão sólido.
Em um momento de pressão política interna e externa, o Corinthians se vê agora no epicentro de uma batalha jurídica que pode transformar o que parecia ser um passo importante rumo à Libertadores em um campo de batalha fora dos gramados. A torcida está à espera do desfecho, enquanto o futebol brasileiro aguarda as repercussões dessa possível reviravolta. A possibilidade de uma anulação da partida entre Corinthians e Vasco tem gerado grande expectativa, com os olhares de todo o futebol brasileiro voltados para o desenrolar desse imbróglio jurídico. Se a decisão for favorável ao Vasco, o impacto será enorme, não apenas para as duas equipes, mas também para o andamento do Campeonato Brasileiro. A expectativa sobre esse processo cresce a cada dia, pois uma reviravolta como essa pode mudar completamente a dinâmica das próximas rodadas e a disputa por uma vaga na Libertadores. Torcedores e comentaristas estão ansiosos, imaginando o que ocorrerá caso a vitória do Timão seja invalidada. A tensão nos bastidores é palpável, e o futuro do resultado da partida continua incerto, com o risco de transformar um simples erro de escalação em um evento que poderia marcar a temporada de forma inesperada e definitiva. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos. Augusto Melo, presidente do Corinthians, enfrenta um desafio imenso após o Vasco entrar com um pedido para anular a vitória do Timão, alegando erro na escalação. A alegação de irregularidade coloca em risco não só os 3 pontos conquistados com esforço, mas também a confiança e moral do elenco. Para o presidente, essa batalha será decisiva, não apenas no campo jurídico, mas também na manutenção da estabilidade política e emocional do clube. Caso a anulação seja aceita, o impacto poderá ser devastador para o time, que viu na vitória sobre o Vasco uma retomada crucial em sua caminhada no Campeonato Brasileiro. Se o pedido do Vasco prosperar, as consequências para o Corinthians serão severas, afetando diretamente sua posição na disputa por uma vaga na Libertadores. A perda dos pontos enfraqueceria a equipe, abalaria a confiança dos jogadores e aumentaria a pressão sobre o presidente e sua gestão. Melo terá que agir com rapidez e precisão para evitar que essa crise se agrave, já que qualquer erro pode comprometer não apenas a temporada, mas também a harmonia interna do clube. O futuro imediato do Corinthians está em jogo, e o presidente precisa encontrar uma solução para evitar que essa polêmica se transforme em um pesadelo para o time e sua torcida. A torcida do Corinthians, sempre fervorosa e atenta aos bastidores do clube, não pode deixar de se questionar o que fazer diante de uma possível anulação da vitória contra o Vasco? Como a Fiel deve reagir a essa tentativa de reverter um triunfo que foi conquistado dentro de campo? A disputa vai muito além do que está sendo julgado nas instâncias legais, é uma batalha pela honra do time e pela moral da torcida. Será que os corintianos vão aceitar passivamente uma decisão que pode prejudicar o esforço coletivo de toda a equipe ou se levantarão em defesa do que consideram justo? O desfecho dessa polêmica pode ser um divisor de águas para o Corinthians, e a opinião da Fiel, mais uma vez, será determinante para definir se o clube vai se fortalecer ou se enfraquecerá diante de uma crise que ameaça abalar suas bases. O que você, torcedor do Timão, pensa sobre tudo isso? Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.